estudantes, pais, responsáveis e toda a família, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu me chamo Carol, estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vamos lá. E como vocês já estão acostumados, peguem o caderno de vocês para anotar as informações importantes da aula de hoje. Então acompanhem conosco lá na tela e anotem as informações importantes da aula de hoje. Muito bem, agora que vocês já anotaram essas informações importantes, a gente vai passar para vocês os materiais que a gente vai utilizar na aula de hoje. Então, acompanhem lá conosco na tela o que vocês vão precisar providenciar para a aula de hoje. Então nós vamos precisar para a nossa aula um cabo de vassoura, Um lenço ou um pano de prato e uma fita crepe. Então, como vocês também já estão acostumados, a gente vai dar um tempinho para vocês providenciarem esses materiais e a gente já retorna com as atividades de hoje. Bom, pessoal, então para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai estar retomando com vocês o desafio que a gente deixou na aula passada, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Na aula passada, a gente deixou para vocês um desafio de jogos de oposição, né, que é o conteúdo onde a gente está trabalhando, que seria com o cabo de vassoura, aquele desafio da gangorra. Lembra que a gente mostrou para vocês que tem que ser um sentaria de frente para o outro no chão, né? E a gente teria que tentar os dois ao mesmo tempo, segurando o cabo de vassoura, tentar levantar, né, professor André? Exatamente, professora Carol. E agora a gente vai tentar realizar esse desafio junto com vocês. Vocês conseguiram realizar esse desafio aí na casa de vocês? Como que foi? Fácil, Foi difícil? Foi fácil? Acho que não, né, professor Eu acho André? que não também. Porque nós achamos difícil. Vocês acharam fácil? Vocês acharam difícil? Se vocês conseguiram, se vocês não conseguiram, a intenção também é a gente estar convidando vocês para realizar de novo, né? Mesmo que vocês já tenham feito aí na casa de vocês realizarem novamente aqui junto com a gente, né, professor Exato. André? Aqueles que já conseguiram vai ser tranquilo, vai fazer de novo. Aqueles que não conseguiram vão ter mais uma oportunidade para tentar realizar esse desafio aí junto com a gente, ok? Isso mesmo. Então, professora Carol, Vamos você lá? está preparada? Sim, vamos Então, lá, vamos lá. professor André. Vai mais para Então, trás a gente para vai vocês mais- poderem enxergar a gente aí. A gente senta no chão. Então a gente vai fazer a gente mostrou pra vocês com os pés juntos na aula anterior, né? Que daí seria apoiar os pés e segurar os dois no cabo de vassoura tentando levantar. Mas a gente vai fazer esse desafio duas formas diferentes, né, professor André? Isso. Então, primeiramente, a gente vai apoiar o pé no chão, certo? Então a gente vai sentar, ó, vai ficar os meus pés próximos aos pés do professor André, só que nossos pés estão apoiados no chão, certo? E daí a gente vai estar segurando aqui no cabo de vassoura, tanto eu como o professor André, e a gente vai levantar ao mesmo tempo. Vamos lá, Perfeito. professor André? Vamos lá. Preparada, professora Carol? Sim. Então, foi. Não é bem Não foi ao bem ao mesmo tempo, né? mas Mas quase. A intenção, o objetivo principal é a gente tentar levantar ao mesmo tempo. Vamos tentar mais uma vez, ver se a Vamos. gente consegue levantar ao mesmo tempo, professora Carol? Vamos, professor André, porque na hora que a gente ensaiou, a gente Deu conseguiu. certo, né? Vamos lá. Então, aqui próximos novamente. Será que se eu segurar assim fica mais fácil? E você segurar... Que você... Podemos tentar. Vamos ver se fica melhor assim. Vamos lá. lá. Vamos lá? Preparado? Preparado? Preparado. Então vamos lá, bora foi. lá. Ah, viu? Agora sim. Agora Então, foi melhor. vocês né? vejam como até existe, de repente, até a forma de pegar aqui no cabo de vassoura, né, professor André? De repente,
Como o professor André é mais forte que eu, de repente ele tem que pegar mais fechado e eu mais aberto, né? Lembrando que a gente também tem que fazer essas tentativas, né? Quando a gente está fazendo esses jogos de oposição, né, professor André? Para ver o que funciona melhor, né? E também não esquecendo, né, de como a gente está falando para vocês em todas essas nossas aulas aí de jogos de oposição, que o ideal é que a dupla que a gente vai realizar as atividades seja uma dupla equilibrada, né? Tanto em peso como em altura. Que como a gente já comentou, fica mais fácil de realizar as atividades, né, professor André? Exatamente, professora Carol. Então a gente falou que ia fazer esse desafio de duas maneiras. A primeira foi um ficando com os pés próximos do outro, né, com os pés no chão e próximo do outro. Agora nós vamos ficar com os pés encostados, sola com sola. Então a sola do meu pé vai encostar na sola do pé da professora Carol. Vamos ver se a gente consegue levantar juntos dessa maneira? E esse é bem mais difícil, eu acho, hein? Será que eles conseguiram lá na casa deles, professor André? Tomara que tenham conseguido, né, professora Carol? Isso mesmo. Vamos ver se a gente vai conseguir. Deixa eu ir mais perto aqui, senão não alcanço o meu braço para segurar no cabo de vassoura. Ok. Então, professor André, então a gente tá o calcanhar no chão e a ponta do pé encostada com os pés, né? Exatamente. E aí a intenção é a mesma, de levantar ao mesmo tempo. Preparada, professora Carol? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. 3, 2, 1 e foi. E professora vai quebrar o cabo de vassoura. Vamos lá, vamos ver se... Vai lá. 3, 2, 1 e já. A gente só tira o bumbum do chão, professor André. Foi mais difícil assim, né, professora Carol? Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. 3, 2, 1 e foi. Ah! Aê! Deu certo. A gente tava preparando, né, professora Carol? Isso, é que tem um jeitinho, né, professor André? Tem um jeitinho ali para realizar o movimento que daí a gente consegue, né? Exatamente. Então, vocês conseguiram fazer em casa das duas maneiras, os dois desafios? Com os pés no chão, um ao lado do outro, e com os pés encostados, sola com sola? Qual que foi mais difícil? Qual que foi a mais fácil? Teve que fazer mais força, menos força? Né? Teve maneira, né? Mudar o jeito de pegar, né, professor André? Às vezes um pega fora, o outro pega dentro, depois troca, né? Exato. Então, às vezes fica mais fácil mais fácil para um, mais difícil para o outro, né? Então, tem que estar sempre pensando nessas possibilidades, né? E a gente tem que sempre lembrar, como a gente vem falando em todas as aulas, que nós temos que respeitar os nossos limites e os limites do nosso colega, né? Isso. Então, tem que ir fazendo atividade, mas até onde consegue. Também não vamos extrapolar aí para realizar essas atividades, ok? E também tomar cuidado para não machucar, né, professora? Isso, para não se machucar e nem machucar o colega. Exato, né? sempre cuidando, né? Tendo a sua segurança e a segurança do seu colega. Então, como a gente está fazendo, é um jogo de oposição, mas um tem que contribuir com o outro, né? Porque a gente só consegue levantar juntos se os dois se ajudarem, né? Se eu tô ali segurando o cabo de vassoura meio de qualquer jeito, eu não vou conseguir levantar e nem o meu colega, né? Então a gente tem que tomar esses devidos cuidados, ok? Isso mesmo. Então vamos lá, vamos deixar o nosso cabo de vassoura aqui no cantinho. Vamos deixar o cabo de vassoura aqui no canto. Vamos para a próxima atividade, que nós vamos dar continuidade hoje, né, aos nossos jogos de oposição, aonde a gente vai estar encerrando essa aula de hoje com os jogos de oposição, né, professor André? Exatamente. Então hoje é a nossa última aula de jogos de oposição. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos iniciar com uma atividade que é uma atividade que vai ser realizada da seguinte maneira. Nós vamos nos posicionar no chão em 4 apoios, tá? Então nós vamos colocar as 2 mãos no chão e os 2 pés no chão, como se fosse prancha, né? Como se tivesse de prancha, ok? E aí, os dois, um de frente para o outro, vão ficar dessa maneira. E o objetivo qual é? A gente vai ficar com os apoios, vai poder soltar um dos apoios, né? Vai com uma das mãos, vai tentar desequilibrar o colega, ok? E aí o objetivo é fazer com que o colega caia no chão, né? No caso, que não consiga mais ficar apoiado nos 4 apoios, ok? Encoste qualquer outra parte do corpo além das mãos e dos pés que já estão encostados, então, se né? encostar o joelho, a perna, ou o braço, né? A barriga. A barriga no chão, já
perdeu, né? Quem vence aí é o que conseguir se manter apoiado ali nos 4 apoios. E ok? lembrando também que a gente pode fazer esses jogos da mesma forma como a gente fez já alguns, que ou quem cai vence, né, professor André? Exato. Ou a gente também pode marcar pontuação, né? Como a gente fez em Exatamente. algumas outras atividades nas aulas anteriores, né? Que de repente a gente vai contando até 3, até 4, até 5, né, professor Isso. André? Até hoje a gente vai fazer esse primeiro exercício, nós vamos fazer contando pontos e quem fizer 2 pontos primeiro vai vencer a atividade. Ok, professora Carol? Isso mesmo, vamos Então lá. nós vamos fazer o exercício aqui. Quem vencer, né, quem fizer 2 pontos, vence a atividade. Está preparada, professora Carol? Tô preparada. Então vamos lá. Tô preparada, Então nós professor. vamos nos lá. posicionar aqui, vocês podem se posicionando aí na casa de vocês. A gente só vai se enquadrar aqui no nosso espaço. Professora Carol. Eu não sei o que é mais difícil, professor André. É ficar nessa posição durante toda a atividade ou realizar a atividade. É verdade. Professora Carol, pode ir um pouquinho então mais para trás. E vamos ver aqui se nós Pra gente cabemos ficar aqui, bem na centralizado aí pra vocês nos verem, né, professor André? Aí. Beleza. Professora Carol, começamos? Sim, Então, preparada? sim. Valendo. Ai, professor André, mas a gente tem que empurrar assim. Empurrar, puxar, ou empurrar pro lado. Só não pode machucar aí, pessoal. Isso. É bem difícil essa atividade, ó. Aí, consegui. Tudo bem aí, Viu? professora É Carol? bem difícil e a gente tem que ficar prestando atenção, porque se a gente Se não presta quer atenção... olhar pra câmera pra falar, É, viu? e Aí acabou eu me se desconcentrei. desconcentrando e eu aproveitei a oportunidade. Vamos lá, então. 1-0 pra você, professor André. Então vamos lá. Preparada, professora Carol? Sim. Então, valendo. Ufa! Professor André, cansei, hein? Tem que Até me fazer rendi. força com os braços para conseguir se manter ali, né? Eu vou pedir licença porque eu vou ter que até tirar minha blusa aqui, professor André, porque deu calor. Esquentou. E aí na casa de vocês, esquentou também? É, porque aqui deu uma esquentada. O que vocês acharam dessa atividade? Então, como a gente falou para vocês, né? A gente aqui fez, contando até 2 pontos, né? Quem fizesse 2 pontos primeiros vencia a atividade. Aí na casa de vocês, depois da aula, se vocês quiserem gostar da atividade, né, professora Carol? Sim, aham. Podem continuar fazendo e, se quiser, marcando mais pontos, enfim, vocês podem organizando aí sempre. Deixa eu respirar um pouquinho. Enquanto o professor Sempre André... combinando, né? A gente vai revezando, né? Enquanto um respira, outro fala, né, professor André? Pra gente não ficar tão cansado. Então, sempre combinando antes de iniciar a atividade como que vai ser a pontuação. Se vai ser até 5, quem vence 5 primeiro, quem faz 5 pontos primeiro vence, quem faz 3 pontos, ou simples fato de encostar alguma outra parte do corpo no chão já encerra a atividade, né? Vocês podem ir aí se combinando antes de iniciar a atividade. E essa atividade também tem que ter um outro cuidado, né, professor André? É a questão do piso que vai ser realizada essa atividade, né? Então, que nem vocês vejam, aqui a gente está realizando no carpê, que acaba meio que machucando a gente. Se você, dependendo do jeito que você cai aí aqui, acaba... que você encosta a parte do corpo, ela acaba raspando, né? Então, é interessante se vocês tiverem um gramado, alguma coisa assim que seja ou mais... se tiverem colchonete, Ou até colchonete, ou se pedir pra mãe, pro pai ou pro responsável, se pode colocar o colchão no chão, né? Pra vocês fazerem em cima do colchão, que é mais macio, né? Ou se tiver aqueles tapetes de EVA, né? Isso, o que, então, que vocês tiverem, mas é importante vocês verem um piso, de repente um piso que não seja muito liso também, né, professor André? Porque se for um piso liso, por exemplo, já na posição que a gente fica, da prancha ali,
já vai escorregar, na verdade, né? Então daí tem que pensar e também outros cuidados que tem que ter para não bater o rosto, né? Para não machucar. Então, essas questões todas de segurança, né? Lembra que a gente falou desde o início lá dos nossos jogos de oposição, que a gente tem que estar tomando cuidado com todas essas questões aí de segurança, né? E fora, claro, né, a questão do equilíbrio da dupla, né? Porque nessa atividade, claro que eu levei desvantagem, porque o professor André é mais forte que eu, aí ele me puxava e eu caía no chão, por isso que eu perdi, professor André. É verdade, professora Carol. Então, é como a gente sempre fala em todas as aulas, né? Que se tiver como O equilíbrio, equilibrar, né? A questão do peso e da altura, da força, né? Aí seria o ideal. Mas, às vezes, o irmão ou a irmã é maior ou menor, também não tem como fazer, né? Dessa maneira. Mas aí vai realizar a atividade assim como nós estamos realizando, tomando os devidos cuidados, ok? Isso mesmo. Então nós vamos passar agora para uma próxima atividade. Para essa próxima atividade, nós vamos precisar utilizar o material que a gente pediu para vocês, que foi o lenço ou o pano de prato. Ou o pano de prato. Eu deixei meu lenço ali do lado. Eu vou pedir licença só para pegar o lenço aqui e já retorno. Então a gente vai pegar aqui o lenço ou o pano de prato e vai colocar do lado, né, professor André? A gente vai prender aqui do lado, aqui, ó, na nossa roupa, na nossa calça. E a gente vai deixar ele do lado aqui do nosso corpo, preso, certo? Ok? Então a gente vai deixar preso aqui. Pode a ser gente lenço, pegou um pode pano ser de pano prato. de prato, pode ser camiseta. Né? Pode ser qualquer objeto aí que vocês consigam pendurar. Questão importante. Temos algumas regrinhas básicas para realizar essa atividade. Primeiro, o objetivo dela é retirar o lenço ou o pano do colega, ok? Mas ao mesmo tempo tenho que proteger o meu lenço, ok? Então temos que tomar esses cuidados. Outra coisa importante, pode segurar o lenço assim, ó, bem na pontinha dele, marca ali os 4 dedos, ó, vou pôr mais perto aqui para vocês enxergarem bem. Então pega bem na pontinha do lenço, os 4 dedos, né? Com os 4 dedos aqui, e é esse tanto, ó, esse tanto de lenço que você vai pôr para dentro da calça, ok? Ah, porque também tem isso, né? Não adianta prender metade do lenço. Se você coloca o lenço inteiro, deixa só a pontinha lá, vai ser difícil pro seu colega conseguir tirar o lenço. E o objetivo não é esse, né? Você tentando se esquivar, né? De não deixar o seu colega pegar o lenço, ok? Até porque se colocar muita parte do lenço dentro da calça, na hora dele tentar tirar o lenço, pode acabar vindo a calça junto, né? Porque tá com o lenço tem que muito tomar esse dentro cuidado. da calça, então tem que tomar esse cuidado. Então, 4 dedinhos aqui, esse é o tanto que você vai colocar do lenço para dentro da calça, ok? Até aí, estamos juntos, né? E agora, outra regra importante é que você só pode retirar o lenço, ok? Vocês não podem encostar no colega, empurrar, puxar, qualquer outra coisa, tá? Você tem que se esquivar para ele não poder pegar o seu lenço e ao mesmo tempo você vai tentar tirar o lenço do seu colega. Okay, então vamos fazer por pontuação também, professor André? Vamos fazer pontuação. Então, de novo, quem fizer 2 pontos primeiro, vence a atividade. Preparada, professora Carol? Preparado. Eu só vou vir um pouquinho mais pra cá, professor André, porque a gente tem aqui a tampa ali, uma né? tampa aqui que tá meio perigoso de ficar pisando aqui nessa tampa. Daqui a pouco eu caio. Pessoal, tudo certo aí em casa? Estão preparados também? Então, podemos iniciar. Professora Carol, 3, 2... professor André, mas espera aí, ó. O meu tá muito pra frente do que o seu. Tem que deixar mais pro lado. Ó, deixar bem na lateral do corpo aqui, ó, né? Porque daí não fica nem pra frente nem pra trás, certo? Aí a gente colocou aqui, ó. Vocês podem escolher se é do lado direito ou do lado esquerdo, sem problema. Aí a gente colocou, a professora Carol colocou do lado direito e eu coloquei do lado esquerdo, que daí o lenço fica voltado aí pra vocês poderem enxergar bem, ok? Professora Carol, preparada? Preparada. Então, 3, 2, 1, valendo. Aê! Ó lá, consegui tirar o lenço
da professora Carol. 1-0 pra você, seu professor lenço. André. Vou colocar de novo. Agora eu vou pôr desse lado, já que eu tô desse lado. Isso, eu vou trocar o lado agora. Então, 4 dedos e esse aqui é o tanto que eu vou pôr do lenço para dentro da calça. Vamos lá, professor André. Ok? Então, vamos lá. Preparada, professora Carol? Sim. 3, 2, 1 e valendo. Agora eu que fui aqui na tampa, olha, achei que ia cair aqui. A professora Carol conseguiu tirar, então 1-1. Agora é tudo ou nada, professora Carol. Vou trocar de Quem lado conseguir, aqui para vocês conseguirem visualizar o nosso lenço aqui, né? Nosso pano. Né, quem professora? conseguir tirar Ganha. o pano agora, vence a atividade. Preparada? Sim. 3, 2, 1 e valendo. Ah, professor André, do outro lado é mais fácil. Ui, quase consegui sentir o pano no dedo, mas não veio. Eu acho que eu até que arranhei, professor André. Aê! Consegui pegar o pano da professora Carol. Então, como a gente falou, quem fizesse 2 pontos primeiro vencia. Opa, fui de novo na tampa. Quem fizesse 2 pontos primeiro vencia a atividade. Então, eu consegui retirar o pano da professora Carol 2 vezes. Fiz 2 pontos antes, venci a atividade. Isso mesmo. Vocês podem continuar fazendo aí na casa de vocês, após a aula, vocês podem continuar essas atividades, ok? Agora nós E lembrando também, né, professor André, que essa atividade dá pra colocar mais do que um lenço, se for o caso, né? Exato. Dá pra colocar dos dois lados, né? Se for o caso, pra ficar mais dinâmico, né? Sim, vocês podem, aí, como a gente sempre fala nas aulas também, né? Vocês podem ir criando adaptações, variações de cada atividade que nós propomos aqui para vocês, ok? Então a gente traz algumas atividades e em cima delas vocês podem criar novas, não precisa ser as mesmas atividades, né, professora Carol? Então, a partir do conceito da atividade, se vocês quiserem criar outras, vocês também têm essa liberdade, ok? Agora, professora Carol. Agora nós vamos dar continuidade, né? Enquanto o professor André descansa, eu falo. Enquanto o professor André respira, a gente fala. A gente vai dar continuidade às nossas atividades de jogos de oposição, onde a gente vai estar utilizando a fita crepe, né? Que a gente pediu para vocês, pra gente delimitar um retângulo que nem a gente fez nas aulas passadas, né, professor André? Exatamente. Aonde a gente vai, enquanto o professor André Você vai falando, eu vou o professor André vai só montando ali, só para vocês montarem aí junto com a gente. A intenção porque qual que é o objetivo, né? É a gente estar delimitando um espaço aonde a gente vai ter que manter o colega dentro do espaço ou retirar o colega dentro desse espaço, né? Então pode ser um círculo, pode ser um quadrado, no caso aqui o professor André vai fazer um retângulo, né? Exatamente. Aonde dentro desse retângulo a gente vai ter o objetivo, né, de manter o colega dentro do retângulo. Nas aulas anteriores, a gente fez o inverso, né? A gente fez que a gente tinha que tirar o colega de dentro do retângulo. Então, a gente tinha que empurrar o colega, né? Com todos os cuidados de segurança, cuidando para não machucá-lo, respeitando o colega, né? Mas com a intenção de tirá-lo do retângulo. E agora vai ser o contrário, né, professor André? Isso. Deixa eu largar meu Agora pano. é o contrário. Então, nós vamos os dois ficarmos dentro do retângulo e a intenção é manter o colega dentro do retângulo, ok? Então, a gente tem que tentar deixar o colega dentro do retângulo. Aqui, nós vamos fazer da seguinte maneira. Então, eu vou começar tentando deixar que a professora Carol permaneça dentro do retângulo, depois será o inverso. A professora Carol vai tentar me manter dentro do retângulo, ok? Então eu tenho que tentar sair e o professor André tem que tentar me manter aqui. Exatamente. Isso? Então a gente vai fazer dessa maneira e depois a gente faz os dois ao mesmo tempo, ok? Então, preparada, professora Carol? Preparada. Então, lembrando também que a gente tem que cuidar, né? Onde que a gente vai segurar o colega, de que forma a gente vai segurar o colega, né? Cuidar para não machucar. Sempre mantendo a segurança sua e do seu colega ou da sua colega, ok?
Então, nós vamos iniciar. Só lembrando que primeiro eu vou tentar manter a professora Carol dentro do retângulo. Depois a gente inverte, ok? Tá, vai lá, professora. Então, em 3, 2, 1, valendo. Olha lá, já perdi. A professora Carol foi rápida agora. Ué, você não falou valendo? Eu falei valendo, mas não estava segurando ela, né? Mas tudo bem. Não, então, é que já acho que eu fui mais rápida do que o professor foi mais André. rápida que a professora Carol. A professora Carol foi mais rápida que eu. Então, agora, ao contrário. Então, a professora Carol conseguiu aí atingir o objetivo dela, que era sair de dentro do retângulo, e eu não consegui atingir o meu, que era mantê-la dentro do retângulo. Professora Carol, agora é ao sua inverso. vez. Você vai ter que tentar me manter dentro do retângulo, ok? Preparada? Sim, Em valendo. 3, 2, 1, valendo. Ó, um pé eu já consegui tirar. Tem que tirar os dois. Saiu os dois por completo. Fica aqui, professor André. Fica aqui. Aê! Consegui! Então, ó, tirou os dois pés do retângulo, saiu. Saiu, ok? A gente fez um retângulo pequeno aqui, né? Porque nosso espaço é um pouco debilitado, então a gente fez esse retângulo pequeno. Se vocês quiserem, pode fazer maior. Enfim, vocês não precisam fazer exatamente como a gente está fazendo aqui, o tamanho, né? A maneira. Como a gente falou, vocês podem ir adaptando aí na casa de vocês. Isso mesmo. Agora nós vamos fazer da segunda maneira, que é os dois ao mesmo tempo tem que tentar se manter, tem que tentar manter o outro dentro do retângulo. Então, Quem sair objetivo- primeiro do retângulo, né, professor André? exatamente. Então, vai Marcar o ponto, vai vai marcar o ponto. vencer. Aqui a gente vai começar já segurando O o braço. braço do colega, ok? Quem sair primeiro, né? Ou melhor, desculpa. Quem conseguir manter o colega dentro do retângulo vence a atividade. Então tem que manter o colega dentro do espaço, ok? Professora Carol, preparada? Sim. Então 3, 2, 1, foi. Aí eu saí e já mantive ela lá no espaço, ok? Então a professora Carol ficou dentro do retângulo, eu consegui atingir o meu objetivo. Viu? certo? E essa parte da segunda vez é mais difícil ainda, né? Porque a gente tem que pensar em a gente se manter... Não, a gente tentar sair e ao mesmo tempo a gente tentar segurar o colega dentro do retângulo, né? Exatamente. Então a gente fez aqui duas maneiras, e aí se vocês quiserem criar uma outra maneira diferente também, podem criar outra maneira, ok? Nós vamos fazer agora outra atividade para vocês e o retângulo a gente vai deixar no chão aqui mesmo, mas não vai utilizá-lo, ok? A intenção dessa atividade é a seguinte: a professora Carol vai deitar no chão de barriga para baixo e Assim. o meu objetivo é conseguir fazer com que ela fique de costas no chão, ok? Então tem que deixá-la de costas no chão e ela tem que tentar se manter de barriga no chão, ok? Então, em 3, 2... A mão a gente pode deixar Pode deixar onde quiser, professor? professora Carol. E eu tenho que tentar virar você de costas no chão, ok? Tá bom. 3, 2, 1 e valendo! A professora Carol tá forte, ó. Não tá querendo dificultar aqui pra mim. Ué, claro, né? Eu tenho que fazer força, né, professor? Ó, conseguiu, professor. É, a professora Carol fica falando com vocês e aí não presta atenção na atividade e aí é o momento que eu consigo realizar aí o meu objetivo. Professora Carol, sua vez agora. Eu vou ficar deitado aqui de barriga para baixo. Agora e vai você ser vai mais ter que difícil. tentar fazer com que eu fique de costas para baixo. Vai lá, preparado, professor André? Preparado. Valendo, então. Ai, eu vou ter que fazer força, professor André. Professora Carol veio com tudo. É isso aí, professora Carol. Muito bem. Ufa. Viu? E daí outro cuidado que a gente tem que ter, ó, principalmente quando a gente tem a unha comprida, que nem eu, assim, ó, pra não machucar, né, professor André? Exatamente. Então eu tentei não pegar com a ponta, não empurrar o professor André com a ponta do dedo, justamente pra não machucar, pra não arranhar, né? Então tem que ter todos esses cuidados aí, né? Exatamente. Então, essas foram algumas atividades que nós trouxemos para vocês, de jogos de oposição. Esperamos que tenham gostado das atividades e, como a gente sugeriu, podem criar novas atividades a partir dessas que nós
trouxemos para vocês, ok? Isso Então, mesmo. E sempre lembrando da questão da segurança e do respeito ao próximo, né, professor? Exatamente. Essas são duas questões muito importantes, ok? Tchau, tchau.